Seja bem-vindo a esse culto. Você que está na sua casa, no seu automóvel, você que está nos assistindo, de onde quer que esteja, saiba que nós temos um compromisso com Deus, uma aliança com Deus. E essa aliança não pode ser quebrada por imposição humana, essa aliança não pode ser quebrada por situações adversas, essa aliança não pode ser quebrada por nada, nem por pandemia, nem por nada que esse mundo possa fazer contigo. A aliança com Deus, ela tem que ser única e verdadeira. E hoje nós vamos ver na palavra de Deus a indignação de Deus, porque muitas são as pessoas que ela trata Deus como um ser que não tem sentimentos, e Deus tem sentimentos. Elas tratam Deus como se Deus fosse indiferente ao que elas fazem e ao que elas praticam. E Deus não é indiferente. A Bíblia diz que os seus ouvidos estão atentos, os seus olhos fixos a tudo que acontece. A tudo que acontece, Deus vê, observa o caminho do homem. Tanto que ele diz na própria palavra dele que se ele não abreviasse os últimos dias, poucos seriam salvos. Porque Deus, ele tem nojo. Deus, ele tem asno. Deus, ele abomina o que o homem tem praticado, o que o homem tem vivido, o que o homem tem feito nesse final dos tempos que nós estamos vivendo. É o final de tempos malditos. Malditos. O ser humano é corrupto, é ingrato. O ser humano, ele se torna podre pelas suas atitudes e pelas suas ações. Só que Deus não está nem aí para o povo do mundo. Deus não está nem aí para quem é perverso. Deus não está nem aí para quem é do diabo. Para quem é do diabo e acabou. Agora, aqueles que se dizem dele, aqueles que frequentam os seus templos, aqueles que se dizem cristãos e agem como mundanos, a esse virá destruição. A esse virá destruição, porque de Deus não se zomba e de Deus não se deixa escarnecer. Pode sentar em nome de Jesus. Abra sua Bíblia no livro de Tito. Pode descer aí. Tito, vamos lá? Capítulo 1. O título é Os Falsos Mestres e as Falsas Doutrinas. Olha só. Os falsos mestres e as falsas doutrinas. Faltou aqui, vamos colocar dessa maneira, os falsos ouvintes também, né? Os falsos praticantes, porque se tem falso mestre, é porque tem pessoas falsas que dão ouvidos a eles, tá? Se existe falsa doutrina, doutrina significa ensinamento. Se existe falsa doutrina, é porque tem quem segue. Então, da mesma maneira que tem falsos mestres, da mesma maneira que tem falsa doutrina, também tem falsas pessoas que frequentam falsos templos, falsas religiões. A questão é que você não se inclua nisso, que você não esteja no meio disso. E se estiver, saia, arrependa-se, mude de comportamento. Olha o que diz aqui. Porque existem muitos insubordinados. Porque existe muito, capítulo 1, versículo 10. Capítulo 1 de Tito, versículo 10. Porque existe muitos insubordinados, palradores frívolos, pessoas que falam demais. Palradores significa pessoas que falam demais. E palavras que não têm importância, frívola. E enganadores. Especialmente, olha só como se é colocado aqui na palavra de Deus. Olha como que Deus diz, especialmente os da circuncisão. Nós sabemos que o povo da circuncisão é o povo judeu, o povo da fé, o povo de Deus, o povo escolhido. Então ele não tem nem problema com quem é da incircuncisão. Ele não tem nem problema com quem é de fora, com quem é do mundo. Ele tem problema com quem é de dentro, com quem é da circuncisão, com quem é da fé.
com quem se batizou, com quem se diz cristão, com quem se diz de Deus. É com esses que Deus tem problema. E o que mais tem é dentro das igrejas pessoas enganadoras, pastores enganadores, ouvintes enganadores, obreiros enganadores, frequentadores enganadores, que estão enganando-se a si mesmos, com falsas doutrinas, com falsos ensinamentos, pessoas que adoram ser cortejadas pelos pseudos pastores enganadores. Elas são aliciadas por eles, principalmente se ela tem uma condição financeira melhor do que o outro. É o pastorzão amigão que vai na casa, que janta, que almoça, que vai para a casa de praia, que vai para a casa do campo. Aquele pastor parece o encosto daquela pessoa. Aonde está aquela pessoa, está o pastor. Aonde está o pastor, está aquela pessoa. Não porque é uma amizade espiritual, é uma amizade com interesse, é uma amizade material. O pastor só dá atenção, esse pseudo pastor enganador, ele só dá atenção àqueles que são também como ele. Pessoas fúteis. Então existe uma troca, mas não uma troca espiritual, não uma troca de fidelidade a Deus, mas sim uma troca de interesses, de engano, de mentira. É aquele pastor que ele se coloca em cima do púlpito e ele só prega o que agrada ao povo, ele só prega o que agrada aos ouvidos das pessoas, é só conforto, é só carinho, como dizem, né? É só amor. Eles não pregam a verdade, eles não pregam a palavra de arrependimento, a palavra que leva a pessoa a se converter, a pessoa a entender que ela está errada, para que ela possa ser salva, ela tem que entender que ela está errada. Assim como Deus ordenou que Jonas fosse a Nínive e pregasse contra Nínive, que Deus iria destruir Nínive, e ele fugiu para Tarsis, e ele quase perdeu a vida. Quando ele decidiu obedecer a Deus e ir pregar como Deus mandou, a Bíblia diz que todos de Nínive se arrependeram, até os animais se arrependeram, porque eles ouviram que eles iriam ser destruídos pelas suas práticas, pelas suas atitudes. Esse é o verdadeiro pregador, aquele que leva as pessoas à verdade, por mais dura que ela seja, para que aquela pessoa reflita, se arrependa aos pés do Senhor. Mas os enganadores não pregam como Jonas, os enganadores não pregam como Jeremias, os enganadores não pregam como até mesmo o Elias, que apregoava aos ouvidos do povo. Eles só pregam conforto, que só há paz, só há prosperidade, só há saúde, só há vitória, porque eles não querem contradizer as pessoas, eles não querem confrontar as pessoas, eles não querem perder os seus investidores, porque para eles não são almas, não são ovelhas, são pessoas que investem neles. Investem nos seus programas de televisão, investem nos seus programas de rádio, são pessoas que investem. Então eles não querem perder a sua cartela de clientes. Por isso que a Bíblia chama eles de enganadores. Enganadores não pregam a vinda de Cristo, não pregam arrependimento, não pregam conserto, não pregam nada com nada. E na verdade eles sabem muito bem que esse tipo de pregação de arrependimento, de conserto, da vinda de Cristo, da pessoa abandonar o pecado, esse tipo de pregação não dá lucro, não enche os seus cofres. Esse tipo de pregação, pelo contrário, as pessoas que não querem se converter, elas rejeitam esses pastores. Elas não querem ouvir, elas não querem estar dentro de um templo onde o pastor fica dizendo para elas que beber é pecado, fumar é pecado, prostituir é pecado, adulterar é pecado, estar amasiada, amigada é pecado. Elas não querem ouvir isso. Então elas gostam de ser enganadas. E assim é. Por isso que Tito, o Espírito Santo, trouxe essa palavra, porque existem muitos insubordinados, palradores frívolos e enganadores, especialmente os da circuncisão, especialmente os da igreja, os que se dizem cristãos, os que se dizem convertidos. É preciso fazê-los calar, diz o Espírito Santo,
É preciso fazê-los calar, porque andam pervertendo casas inteiras, ensinando o que não devem, por torpe ganância. A ganância desses falsos pregadores, a ganância desses falsos bispos, desses falsos mestres, é tão grande, que eles dão às pessoas o que elas querem ouvir. Mesmo elas no pecado, mesmo elas no erro, elas vão vencer, elas vão ter a vitória, mas tem que dar o dízimo, mas tem que dar a oferta. Não importa se elas estão no pecado, se elas estão na lama, se elas estão na sujeira. Se elas derem o dízimo, se elas derem a oferta, elas estão salvas. Então é o que esses pregadores fazem. É o que esses pregadores ensinam. Por torpe ganância. Porque eles sabem que se eles pregarem contra o seu pecado, contra aquilo que você pratica, se eles pregarem contra os seus erros, eles sabem que você não vai ouvi-los, que você, pelo contrário, vai se tornar inimigos deles, porque a palavra da cruz é loucura para aqueles que se perdem. A pessoa, quando ela está se perdendo, ela ouve a palavra da cruz, a palavra da salvação, a palavra verdadeira, é loucura. Esse pastor é louco, esse pastor é maluco, olha como ele está falando, olha como ele está pregando, está me ofendendo. Por que ele está te ofendendo? Porque você está no erro? Porque você está devendo? Pois é. E nós estamos nessa situação no final dos tempos, onde as pessoas abandonaram a palavra da cruz, abandonaram a Jesus, abandonaram. E aí, final dos tempos é isso, é terremoto em um tal lugar, é vulcão num tal lugar, é pandemia, é mortes no mundo inteiro. Por quê? Deus está cansado disso aqui. Deus vai fazer essa terra queimar. E se você não se voltar para Deus, se você não se arrepender dos seus pecados, se você não se arrepender dos seus erros, você vai queimar junto. Você vai queimar junto. Ou você não entendeu ainda que Deus quer você de um coração verdadeiro, um coração sincero, um coração puro no altar dele. É preciso fazê-los calar, porque andam pervertendo casas inteiras e ensinando o que não devem, por torpe ganância. Foi mesmo dentre eles um seu profeta que disse: cretenses, sempre mentirosos, feras terríveis, ventres preguiçosos. É como Deus, ele caracteriza esse tipo de gente. Pessoas que se dizem crentes, mas sempre mentirosos, feras terríveis, ventres preguiçosos. O ventre é a vontade humana, é a vontade do ser humano. E nós temos observado quão preguiçosos estão aqueles que se dizem circuncidados, aqueles que se dizem cristãos. Para eles, a igreja estando fechada é uma bênção, porque eles podem não ter o compromisso de estar na igreja. Para eles é uma bênção não ter culto, é uma bênção não ter que devolver o dízimo, é uma bênção não ter que dar oferta, porque eles são pessoas preguiçosas para com Deus, preguiçosas para com o reino. Tudo que se trata de obra de Deus, de casa de Deus, de coisas de Deus, para esse tipo de gente, é uma preguiça de vir para a igreja, preguiça de orar, preguiça de ser fiel a Deus. Tal testemunho é exato, portanto, repreenda-os severamente. Deus está dizendo que nós devemos repreender severamente, mas ai de nós se fizermos isso. Ai de nós, pastores, se repreendermos o povo severamente, não sobra um na igreja. Porque hoje você não pode ter um ministério de repreensão. Hoje você pode ter um ministério de tudo, um ministério clube, a igreja vira um clube, um ministério churrasco, pode dar churrasco toda hora, um ministério balada. Hoje as igrejas estão sendo pintadas de preto, fora e dentro, para dar aquele ambiente de bar, para dar aquele ambiente de balada. A balada é toda escura, só tem as luzes. Então hoje o pastor, a igreja, ela pode trazer o mundo para dentro de si.
E se levantam pastores, se surgem homens de Deus para pregar severamente contra tais práticas, contra o pecado, aí esses pastores que pregam severamente contra são religiosos, são fanáticos, não são benquistos no meio cristão, no meio evangélico, porque quem é que o meio evangélico recebe? Os pastores contadores de piada. A esses o mundo aplaude. Os pastores que põem uma prancha de surf no púlpito, os pastores que usam brinquinho, faz luzes no cabelo, a esses o povo aplaude, o mundo aplaude. Os pastores que só falam de milagres, de bênção, eles podem até passar carnê na reunião, eles podem até passar uma maquininha na reunião, no culto. As pessoas não se importam com isso, mas se ele abrir a Bíblia e começar a pregar severamente e repreender as pessoas dos seus erros, dos seus pecados, ele não é homem de Deus, ele é insensível, ele não tem o quê? Não tem amor no coração, porque ele não pode pregar severamente, porque o mundo não aceita. Por isso que a Bíblia diz: poucos serão salvos, poucos serão salvos, porque a maioria entra pela porta larga. Mas a palavra diz que o homem de Deus, ele tem que pregar severamente contra tais práticas, contra tais atitudes. E ele diz: tal testemunho é exato, portanto repreende-os severamente, para que sejam sadios na fé. Então a pregação, a repreensão severa, não é com a esperança que o ouvinte morra, não é com a esperança que o ouvinte rejeite a Deus. A pregação, a repreensão severa, Deus cria uma expectativa que aquele ouvinte que está no erro, que aquela pessoa que está abandonando a Cristo, que ela se torne uma pessoa sadia na fé, porque Deus ele ainda acredita na rendição do homem a Ele. Deus ainda acredita que o maior pecador que seja, possa se arrepender. Deus ele ainda tem fé que o homem possa reconhecer os seus erros e se voltar para Ele. Mas como o homem vai reconhecer os seus erros se não há quem diga? Você veja o Zaqueu, cobrador de impostos, roubava muita gente, enganava muita gente. Quando ele teve um encontro com Jesus, ele resolveu, se tornar um cristão de verdade, ele se arrependeu. Você veja, a Bíblia está cheia de personagens, de pessoas que eram contra Deus, contra a fé, e se converteram, e aceitaram a Ele, e mudaram de comportamento, e mudaram de atitudes. Só que Deus ele espera que você, da circuncisão, da fé, você que é da fé, você que se diz crente, você que se diz evangélico, Ele espera que você não seja mentiroso, Ele espera que você não seja fera terrível, Ele espera que o seu ventre não seja preguiçoso. Ele espera que você se torne uma pessoa sadia na fé. Sadia na fé. E não se ocupem com fábulas judaicas. Olha só, estamos lendo o Novo Testamento, há mais de 2000 anos atrás foi escrito, e já naquela época os apóstolos, os discípulos, eles apregoavam ao ouvido do povo que não entrasse nessa de fábula judaica. Hoje nós vemos templos, igrejas, inclusive no Brasil, que não tem nada a ver, não é tradição, não tem nada a ver. Nós vemos aí pastores entrando no púlpito para pegar com qual é o nome daquele negócio que põe na cabeça? O kippá, sei lá, eu esqueci o nome, o negócio que põe na cabeça, o judeu põe na cabeça, o kippá, sei lá o nome daquilo, né? Põe aquilo na cabeça, aí põe um negócio assim, uma veste sacerdotal para fazer o culto. Meu irmão, isso é fábula judaica, isso é história, é cultura deles, não tem nada a ver com a fé, não tem nada a ver com a palavra. O homem se agarra à tradição, o homem quer se agarrar a uma liturgia que não tem nada a ver com a fé verdadeira, com a fé pura. A fé pura é que o homem abandone o pecado, é que a pessoa, o ser humano, ele abandone a iniquidade, abandone a operação do erro. Mas as pessoas, elas insistem em se tornarem, como diz a Bíblia, feras terríveis, com ventres preguiçosos. Eu quero ser de Jesus, eu quero ser circuncidado, eu quero ser da fé, eu quero ser salvo, então abandona o pecado.
Sai desse adultério. Para de se relacionar com esse homem casado, com essa mulher casada. Para de se prostituir com o seu namorado, essa fornicação maldita. Está amigado há 10 anos, há 15 anos, tem que se casar, você está em pecado. Os fornicadores não entrarão no reino dos céus, está escrito. Ah, mas o seu pastor deixa, mas o seu pastor aprova. Por quê? Porque a Bíblia diz que ele é o quê? Qual é o título da palavra? Falso mestre e falsas doutrinas. É falsos. Querem te agradar, querem te cultivar dentro da igreja, querem te deixar no banho-maria dentro da igreja, até você ir para o inferno com eles, porque eles têm medo de pregar severamente e você sair do templo, de você parar de financiar eles. E é o que mais tem. Se você pagar o carnê, até o final você vai receber um milagre. Se você fazer o sacrifício da sua casa, do seu carro, você vai ganhar 1000 vezes mais. É só isso que interessa essas pessoas, que elas vão obter, que elas vão conseguir nessa vida terrena. Só que nessa pandemia, pessoas milionárias já morreram. O dinheiro deles, os tesouros deles não salvaram. Donos de banco já morreu nessa pandemia. Nem o banco deles salvaram eles. Então, meu irmão, você pode perder tudo, menos a salvação, menos a fé. E aquele que é cristão, aquele que ama a Deus, não vira as costas para a casa de Deus como muitos fazem. A pessoa, quando Deus dela é o ventre, ela só se preocupa com ela mesma. E quantos nesse momento de dificuldade, de luta, têm abandonado a igreja, têm virado as costas para a igreja? Não têm sido fiéis nos seus dízimos, não têm sido fiéis nas suas ofertas. Quantas igrejas pelo Brasil e pelo mundo estão por um fio para se fechar? Por um fio. Porque as pessoas, por elas não estarem presentes, elas não estão contribuindo, elas não estão honrando. Então Deus, ele está observando aqueles que são da fé e aqueles que viraram as costas para Ele. E não se ocupem de fábulas judaicas, nem com os mandamentos de homens desviados, do que está escrito aí na palavra? Homens desviados da verdade. É o que mais tem hoje em dia, são homens desviados da verdade de Deus. Porque a verdade, ela não é agradável de se ouvir. A verdade leva o ser humano a um choque de reflexão. A verdade leva o ser humano a uma atitude de arrependimento drástica, a uma mudança de comportamento radical. A verdade leva a pessoa a mudar da água para o vinho. E as pessoas, elas não querem mudanças radicais, elas querem ir mudando aos pouquinhos. Só que com Deus não funciona. Com Deus é ou não é, é sim ou não. Todas as coisas são puras para os puros, todavia para os impuros e descrentes, nada é puro, porque tanto a mente como a consciência deles estão corrompidas. A pessoa, quando ela é descrente, quando ela não é obediente, quando ela não é da fé, quando ela não tem comunhão com Deus, ela não quer pureza, ela não quer santidade. Para ela tudo pode, posso beber, posso fumar, não é pecado. Posso prostituir, posso adulterar, Deus depois me perdoa. Usa até passagens da Bíblia para cometerem os seus pecados, os seus erros, porque para eles não tem nada impuro, tudo é puro, né? Eles não querem viver a pureza verdadeira, a santidade a Deus. Eles querem viver nos seus erros e nos seus pecados. Como que era a igreja católica no passado? Hein? O cara matava, estuprava, roubava, era um endemoniado, mas ele chegava para o padre e falava assim: olha, padre, eu quero ir para o céu, mas eu fiz isso, eu fiz isso, eu fiz aquilo. O padre dizia: então você pague pela indulgência, você me dá suas terras, você me dá a sua casa, você me dá os seus tesouros, você me dá a sua riqueza, e eu te dou a indulgência, te dando o direito a entrar no reino dos céus. Aí o homem falava: então tá bom. Então pegava toda a riqueza dele, entregava para o padre, e o padre dava um canudo para ele, que se chama a indulgência.
dando a ele o direito de entrar no céu, mesmo ele cometendo todos esses pecados. Isso não é história, isso é fato. E hoje, da mesma forma, existe esse proceder dentro das igrejas. Você pode roubar, você pode matar. Existe esse proceder dentro de ministérios pastorais. Olha, você pode sair com 2 mulheres, você pode sair com outro homem, você pode prostituir, que ninguém descubra, tá? Que ninguém descubra. Se alguém descobrir, vamos ter que te punir. Faça, mas que ninguém saiba. Pode beber, pode fumar, pode fazer o que você quiser. Isso existe no meio de igrejas evangélicas, de líderes evangélicos. Pode fazer, mas que não descobrem, porque se descobrir, entre eles mesmos. Então as pessoas, elas não estão em busca da santidade, daquilo que é puro. Elas não estão em busca da palavra de Deus, elas não estão em busca do reino de Deus. Elas estão em busca de fábulas, de historinhas, de homens corruptos. E quando um homem prega a verdade, quando um homem escolhido, uma mulher escolhida, independente se é da viver em Cristo ou não, quando o homem de Deus prega a verdade, ele não é benquisto, ele não é querido do povo. Porque o povo gosta de ouvir o quê? Falsas fábulas, falsos ensinamentos. É o que eles gostam de ouvir. No tocante a Deus, professam conhecê-lo. Todos dizem que conhecem a Deus. Todos dizem que são de Deus. Professam conhecê-lo. Entretanto, o negam por suas obras. Olha aí, ó. O que adianta dizer que conhece a Deus, que é de Deus, mas as suas obras, as suas atitudes, faz com que você negue a Ele? Quando você consente com o pecado em sua vida, você está negando a Ele. Deus não quer teu carro, tua casa, teu salário. Deus não quer a sua riqueza. Até porque, se foi Ele que te deu, para que Ele quer de volta? Eu nunca vi um pai que ama o filho, dá roupa para o filho e fala: agora você me devolve tua roupa. Dá um dinheiro para o filho comprar um brinquedo, comprar um doce, e depois o filho todo alegre com aquele dinheiro, todo alegre com aquilo ali, que ele vai comprar um jogo, ele vai comprar um brinquedo, ele vai comprar uma roupa para ele, uma comida para ele, um doce para ele. Aí o pai chega para o filho e fala: agora você tem que me devolver. Não tem coerência isso. Deus não quer o que é teu. Deus, o que é teu é teu, o que Ele te dá é teu. Agora Deus não abre mão que é dele. E o que Ele diz que é dele? O dízimo, a oferta. E quando a pessoa, nem isso ela quer honrar a Deus, nem isso ela tem temor para com Deus, então ela é uma pessoa, como diz a Bíblia, ingrata. No tocante a Deus, professam conhecê-lo, entretanto negam por suas obras. É por isso que são, olha só, palavras do Espírito Santo, porque toda a Bíblia é inspirada por Deus. E por isso que são abomináveis, desobedientes e reprovados para toda boa obra. São reprovados. Estamos vivendo o final dos tempos. Pessoas que durante anos ganharam dinheiro e ainda ganham dinheiro cantando músicas evangélicas, dizendo que são cristãos, hoje se assumem homossexuais. Ah, mas o que o senhor tem contra os homossexuais? Eu não tenho nada, é um ser humano, é uma vida. Mas a prática deles, Deus condena, a Bíblia condena. E fato, ponto final. Os afeminados não entrarão no reino dos céus. É bíblico. Por que não se pode tocar nesse assunto? Por que o pastor não pode pregar mais contra as práticas erradas? É claro que ele deve pregar, repreender severamente, mas hoje é moda. Hoje é moda. Pastores, filhos de pastores dizendo: ai, meu filho é homossexual, meu filho é isso, meu filho é aquilo. Bom, que seu filho queira ser o que ele quiser ser. Ame o seu filho, deve amar o seu filho, mas reprovar as obras dele. Não reprova as atitudes dele, está errado. Ele, quando morrer, vai para o inferno. Não vou deixar de amá-lo. Não vou deixar de amá-lo, mas as obras dele vai levar ele para o inferno. E ele tem que estar ciente que eu estou muito triste com isso, porque eu sei que o fim dele é a perdição. Agora,
pai, mãe dizendo: eu apoio meu filho. Você apoia teu filho para o inferno, né? Então quer dizer, quando você começa a pregar a verdade, a falar a verdade, as pessoas te acham o quê? Autoritária. As pessoas te julgam o quê? Sem amor, sem afeto. Porque o que é errado virou certo, e o que é certo virou errado. Então, nós temos que entender que Deus espera atitudes diferentes nossas. Por exemplo, Deus ele fica observando você, o seu comportamento, a sua atitude. Nós até brincamos semana passada. Você que está assistindo o culto aí pela internet, ou ouvindo pela rádio, sai da cama, para de estar deitado, se comporte diante do culto, porque o culto é para Deus. Como é que eu posso ficar assistindo o culto deitado? O culto é para Deus, eu tenho que estar sentado, eu tenho que estar ali com a Bíblia, eu tenho que estar ali atento ao que o pastor vai ministrar, eu tenho que adorar, eu tenho que buscar. Então, nesse exato momento, Deus tem visto quem é adorador e quem não é adorador. Eu não estou indo na igreja, não, mas eu vou depositar meu dízimo na conta da igreja que eu congrego. Eu vou depositar o meu dízimo, eu vou mandar a minha oferta. Eu não fui no culto, mas eu vou fazer uma transferência. As igrejas estão abertas, pelo menos a Viver em Cristo está aberta, segunda, quarta, sexta, domingo. Eu vou lá levar a minha oferta, o meu dízimo, mas nem isso. Abandonaram a Deus, abandonaram a casa de Deus, viraram as costas para Deus. Aí quando vem o sofrimento, quando vem a morte, as pessoas se desesperam. Então, nesse momento, onde as pessoas deveriam mais se apegar com Deus, nesse momento onde as pessoas deveriam mais se agarrar na fé, se apegar com Deus, para Deus pôr uma proteção em sua vida, para Deus pôr uma proteção na sua família, as pessoas estão abandonando a Deus. Carnais, pelo fato de não estar ali no templo, de não estar ali, ativo na fé, estão perdendo a fé. Temos notícias de pessoas que eram da igreja, porque não é da igreja, né? Bebendo, fumando, prostituindo. Quer dizer, só porque não está vindo no templo, como antes. Mas não eram para estar atento, não eram para estar buscando a Deus nesse momento de provação. Hebreus, livro de Hebreus. Da mesma maneira que hoje estamos passando por lutas e por dificuldades, o povo do passado passou. Até coisas piores passaram. No passado, as pessoas, quando elas confessavam que elas eram de Jesus, que elas eram de Deus, elas eram assassinadas, elas eram mortas. Melhor dizendo, elas eram executadas, porque era proibido viver a fé, era proibido se reunirem. Se houvesse um grupo ali se reunindo em nome de Jesus, os romanos matavam, sem dó, era proibido. O cristianismo era visto como uma seita, o cristianismo era visto como uma praga. Matavam, decapitavam, crucificavam, jogavam nas arenas dos leões. E por que muitos cristãos morreram na época? Porque eles não deixaram de ser cristão. Havia a lei que não poderia falar em Jesus, que não poderia orar em Jesus, que não poderiam falar o nome de Jesus, e eles feriam a lei. Porque maior do que a lei dos homens é a lei de Deus. E eles continuavam se reunindo, eles continuavam buscando a Deus, mesmo sendo proibidos de tal. E vinha lá os governantes da época, vinha o exército romano, as polícias romanas, e prendiam eles, e muitos eram mortos. Quantas vezes Paulo, Silas foram presos? Pedro, João, André, Felipe, Tiago, quantas vezes eles foram presos? Porque era proibido. Então, por Jesus, eles enfrentavam qualquer situações, qualquer adversidades. E hoje nós vemos um povo passivo, nós vemos um povo que aceita qualquer imposição humana.
com respeito à fé. Com respeito à fé, porque você vê as autoridades dizendo: não saiam para a rua. Todo mundo sai para ir no mercado, todo mundo sai para ir na casa lotérica, todo mundo sai e faz filas e filas para ir no banco. Mas cadê as pessoas que saem para vir na igreja? Não saem. Então você veja que quando se trata de algo que interessa ao homem, materialmente, fisicamente, ele se acha necessário de sair. Mas quando se trata da vida espiritual, da vida com Deus, não preciso. Eu busco Deus em casa, eu oro aqui. Eu não preciso. É perigoso eu pegar a doença e morrer. Então aí, Deus ele está te vendo e te observando que você não é um cristão, você é um falso cristão. Você não é verdadeiro para com Deus. Você não é verdadeiro para com Deus. Capítulo 10 de Hebreus, versículo 32. Olha só. Capítulo 10, versículo 32. Lembrai-vos, porém, dos dias anteriores, em que, depois de iluminados, sustentastes grande luta e sofrimento. A pessoa, quando ela é iluminada pela palavra de Deus, quando ela recebe a presença de Deus, a palavra dentro dela, quando ela aceita Cristo como seu Senhor e Salvador, meu irmão, pode se preparar que ela vai ter luta e vai ter sofrimento. Por quê? Ela vai contra a onda. Ela vai em outra direção, contra o mundo. A direção dela é totalmente oposta. O mundo está vindo para cá, ela está indo para lá. Então por isso ela vai enfrentar lutas, ela vai enfrentar dificuldades, ela vai enfrentar problemas. Vai ser perseguida, vai ser humilhada, vai ser abandonada pela família. As pessoas vão combater você, porque você foi iluminado com a palavra de Deus e acabou. Então viver para mim é Cristo, morrer para mim é lucro. Você se torna uma pessoa não quista pela sociedade, porque você foi iluminado com a palavra e você vive para Cristo, você vive para Deus. Lembrai-vos, porém, dos dias anteriores, em que, depois de iluminados, sustentastes grande luta e sofrimentos. Ora, expostos como em espetáculos, tanto de opróbrio, que é vergonha, quanto de tribulações. Vocês lembram dos homens do passado? Teve um que foi apedrejado, que se chamava Estevão. Foi apedrejado em praça pública, porque ele foi tido como um espetáculo, como um incitador de violência, porque ele pregava o reino dos céus. Paulo e Silas, que foram presos, rasgaram as roupas deles no meio da rua, no meio da multidão, deixaram eles nus, despidos, e jogaram eles no cárcere, e apanharam muito, porque eles expulsaram um demônio de uma jovem adivinhadora, de um espírito adivinhador, que habitava numa jovem. Só que você não quer passar por luta, não quer passar por desconforto. Mas aquele que é iluminado, aquele que aceita Cristo, de verdade, meu irmão, ele vai para cima. Ele não se importa com a sociedade, ele não se importa com as autoridades, ele não se importa com o que os homens impõem. Se tiver que sofrer, ele vai sofrer, por amor do Evangelho. É isso e pronto. Ou você acha que essa proibição de cultos nas igrejas vai demorar muito? Os pastores verdadeiros vão começar a ser presos, porque eles vão abrir as portas. E aí? Quer prender, prende. Quer matar, mata. Mas chega. A nossa fé está sendo testada. A nossa fé está sendo testada. A sua fé está sendo testada. Quem é maior? Quem é mais forte? Deus ou esse coronavírus? Quem é mais forte? Quem é poderoso? Deus ou os homens? Sujeitai-vos a Deus e Ele cuidará de vós.
Resisti ao diabo e ele fugirá da vossa presença. E tem muita gente aí, ó, que não está resistindo ao diabo, está aceitando ele rapidinho. Está aceitando ele rapidinho, porque mesmo que não está tendo hoje aqui um culto presencial, é online, você poderia ter estado aqui. Talvez você iria ouvir, você não pode entrar, mas você estaria aqui. Você estaria tentando participar, você queria dar um jeito. Você iria mostrar para Deus que você eu quero mais, eu não estou confortável com essa situação, eu não estou aceitando isso que está acontecendo. Mas o medo da morte física que você tem é muito maior do que o medo da morte espiritual. E tem muitas pessoas aí do outro lado morrendo espiritualmente, defiando espiritualmente, porque estão perdendo o contato com Deus vivo, o contato com Deus Todo-Poderoso. O povo do passado, eles não tinham medo. Eles davam a cara a tapa, como se diz. Ora, expostos como espetáculo, tanto de opróbrio quanto de tribulações, ora, tornando-vos coparticipantes com aqueles que desse modo foram tratados. Porque não somente vos compadeceste dos encarcerados, como também aceitaste com alegria o espólio dos vossos bens, tendo ciência de possuirdes vós mesmos patrimônio superior e durável. O povo daquela época, eles não consideravam o que era deles. Eles davam os bens deles, sem ter imposição humana, como se fazem hoje em dia. Eles mesmos, devido à necessidade da igreja da época, devido à necessidade do povo de Deus da época, eles davam como espólio os seus bens, para que a igreja não tivesse necessidade. A pessoa, ela não tem dentro dela esse espírito, essa dimensão do quanto é sério ela servir a Deus. Ela só quer palavras afáveis, só quer palavras de conforto, só quer palavras de paz, mas ela não quer se converter. Ela não quer se converter. Ela não quer mudar de comportamento. É Tito, capítulo 1, que nós lemos lá. Não abandoneis, portanto, a vossa confiança, ela tem grande galardão. Com efeito, tendes necessidade de perseverança, para que, havendo feito a vontade de Deus, alcanceis a promessa. A pessoa, ela tem que perseverar. Ela tem que perseverar, ela tem que permanecer na presença de Deus para ela alcançar as promessas de Deus. Para ela alcançar a promessa de Deus na vida dela. Não abandoneis, portanto, a vossa confiança, ela tem grande galardão. Com efeito, tendes necessidade de perseverança, para que, havendo feito a vontade de Deus, alcanceis a promessa. Porque ainda dentro de pouco tempo, aquele que vem virá, e não tardará. A qualquer momento Jesus virá. Ele não vai tardar. E quando a pessoa morre, ou Jesus vem para ela, ou o diabo vem para ela. É o que a Bíblia ensina. Quando o homem morre, ele vai entrar em juízo. Ou vem um anjo buscar a alma dele, levar para o reino de Deus, ou vem um demônio levar a alma dele para o reino do inferno. Está na Bíblia. Quantas pessoas no mundo, com essa pandemia, com essa doença, já entraram em juízo? E quantas pessoas estão sendo julgadas por Deus, não por nós homens, mas por Deus, pelas atitudes delas? Porque elas estão se revelando quem são agora, fora da igreja. Estão mostrando agora quem elas são. As pessoas, elas estão achando que Deus está vendo tudo o que está acontecendo e que Ele não vai fazer nada. Aí é que elas se enganam. Aí é que elas se enganam. Porque ainda dentro de pouco tempo, aquele que vem virá e não tardará. Todavia o meu justo viverá pela fé. Aí, ó.
Quem é de Deus vive pela fé. Só que as pessoas não se prendem a esse tipo de palavra. As pessoas gostam das pregações que são gritadas. As pessoas gostam de jargões que levam elas a dar um glória e um aleluia. Quando se trata de uma palavra, de um culto racional, que a pessoa tem que usar a cabeça e tem que entender o que está escrito, não é um culto bom para ela. Porque o homem vive de emoção. Mas o verdadeiro cristão, ele vive da palavra de Deus. Do que a palavra de Deus diz, do que a palavra de Deus ensina. Todavia o meu justo viverá pela fé. Se retroceder, nele não se compraz a minha alma. Nós, porém, nós que somos da fé, não somos dos que retrocedem para a perdição, somos, entretanto, da fé para a conservação da alma. Aquele que é convertido, ele quer conservar a alma dele. O resto que se exploda, que se estoure, mas ele quer conservar a alma dele. Então, olha, meu querido irmão, você vigia, porque você está sendo provado. E se você abandonar Jesus, se você abandonar sua fé, se você deixar de servi-lo, deixar de adorá-lo, se você deixar de ser fiel a ele, você é visto por ele, como diz lá em Tito. Volta lá em Tito. Vamos lá? Livro de Tito. Vai lá onde nós lemos, Tito capítulo 1, versículo 10. Tito capítulo 1, versículo 10. Porque existem muitos insubordinados, palradores frívolos e enganadores, especialmente os da circuncisão, especialmente os da igreja. Enganadores, insubordinados, frívolos. É preciso fazê-los calar, porque andam pervertendo casas inteiras, ensinando o que não devem, por torpe ganância. Foi mesmo dentre eles um seu profeta que disse: cretenses, sempre mentirosos, feras terríveis, ventres preguiçosos. Tal testemunho é exato, portanto repreende-os severamente, para que sejam sadios na fé. Deus, ele quer que você seja sadio na fé. E não se ocupem com fábulas judaicas, nem com mandamentos de homens desviados da verdade. Então se ocupe com Deus, se ocupem com o Espírito Santo, se ocupem com a palavra verdadeira. Agora eu quero me referir e me dirigir àquelas pessoas que abandonaram a igreja, que não estão fazendo seus dízimos, que não estão depositando suas ofertas. É a vocês que eu quero me dirigir, a vocês que viraram as costas para Deus, porque para Deus não importa, pouco ou muito, para Deus não conta valor, se a pessoa vai dar 10 reais de dízimo, ou se ela vai dar 10 mil de dízimo. Deus, ele quer que a pessoa seja fiel no pouco e no muito. Está escrito, quem é fiel no pouco, também é fiel no muito. Então agora eu quero me dirigir a você que está em falta com Deus, você que recebeu o seu pagamento, você que recebeu uma quantia, você que não devolveu o dízimo, você que não fez as suas ofertas, porque você diz que está passando por um momento difícil, né? Vamos ver o que diz aqui a palavra de Deus no livro de Ageu. Lembra que toda ação vai sofrer uma reação. Se você tem uma ação positiva para com Deus, você vai ter uma reação positiva de Deus para você. Se você tem uma reação contra Deus, você vai ter uma ação contra Deus, você vai ter uma reação de Deus contra você. Ageu, capítulo 1. Devido à dificuldade, devido às lutas, devido aos problemas financeiros que muitas pessoas estão enfrentando, primeiro é a casa delas. Elas não pensam mais na casa de Deus. Elas não pensam mais no templo, elas não pensam mais na casa de Deus. Olha o que diz aí capítulo 1, versículo 2. Assim fala o Senhor dos exércitos. Este povo diz, Ageu capítulo 1, versículo 2. Não veio ainda o tempo
o tempo em que a casa do Senhor deve ser edificada. Não, agora é minha casa, agora é minha vida. Eu tenho que resolver as coisas aqui. Eu não posso ajudar a obra. Eu não tenho para poder dar lá na igreja. Só que a igreja é o templo, é a casa de Deus. Aí tem uns religiosos, umas pessoas que não têm temor a Deus, que ela diz: ah, mas a casa de Deus sou eu sou o templo de Deus. Tá, tudo bem. Então você não precisa mais ir na igreja. Você não precisa ir mais no templo, você não precisa assistir nossa pregação, e nem assistir pregação de nenhum pregador. Você não precisa, você é autossuficiente. Não, você é avarento. Você virou as costas para a casa de Deus, e Deus não muda. Eu vou provar para você. Eles dizem: não veio ainda o tempo em que a casa do Senhor deve ser edificada. Veio, pois, a palavra do Senhor por intermédio do profeta Ageu, dizendo: acaso é tempo então, acaso é tempo de habitardes vós em casas apaineladas? Na sua casa não pode faltar nada, enquanto esta casa permanece em ruínas? Então quer dizer, você não se importa com o que acontece com a casa de Deus. A casa de Deus pode ficar em ruínas, mas a sua casa pode estar apainelada. Ora, pois, assim diz o Senhor dos Exércitos: considerai o vosso passado. Aí Deus manda você lembrar do seu passado, da onde Deus tirou, do que Deus te livrou, do que Deus te abençoou, situações que Deus te ergueu. Tendes semeado muito e recolhido pouco, comeis, mas não chega para fartai-vos, bebeis, mas não dá para saciar-vos, vestivos, mas ninguém se aquece, e o que recebe salário, recebe para pôr no saquitel furado. Por quê? Porque abandonaram a casa de Deus, deixaram de ser fiel nos seus dízimos, nas suas ofertas, nos seus votos de coluna. Veja que essa passagem é referente a você que está sendo infiel a Deus. Você que é fiel a Deus, não é para você. Mas você que abandonou, virou as costas para a casa de Deus por causa da sua casa, da sua situação, não importa, você tem que ser fiel no pouco, como você tem que ser fiel no muito. Você não pode simplesmente virar as costas para a casa de Deus. Assim diz o Senhor dos Exércitos: considerai o vosso passado. Versículo 8: subi ao monte, trazei madeira, edificai a casa, dela me agradarei e serei glorificado, diz o Senhor. Esperaste o muito, e eis que veio a ser pouco. Olha só, e esse pouco, quando trouxeste para casa, eu com um sopro dissipei. Por quê? Diz o Senhor dos Exércitos: por causa da minha casa que permanece em ruínas, ao passo que cada um de vós corre por causa da sua própria casa. Não é assim? Vem aqui, bispa. Não é assim que as pessoas estão hoje? Cada um que corre para a sua própria casa, preocupado com as suas próprias contas, preocupado com a sua própria vida. E tem pessoas que realmente estão desempregadas, passando por dificuldades, mas tem pessoas que estão inclusive recebendo em casa. Tem pessoas que fizeram acordos com os seus patrões, receberam dinheiro. Tem pessoas que, além de ter um salário da empresa, da onde trabalha, por não estarem registrados, ainda estão recebendo o benefício dos 600. Tem pessoas que realmente não têm nada, mas tem aqueles que têm, e usam dessa situação geral para virar as costas para Deus e dizem: está tudo bem. E a Bíblia diz, a gente vê o caráter de Deus quando Deus fala a respeito das ofertas, que na verdade é que não importa a situação. Porque mesmo a pessoa que ela não tenha, dentro daquilo que ela não tem, se ela é fiel a Deus, ela não se esquece de Deus. Até porque o povo do passado, muitos deles viviam na miséria, viviam no sofrimento, e Deus esperava deles que eles fossem fiéis a Deus, até para Deus poder prosperá-los, até para Deus poder abençoá-los. O povo da igreja primitiva vivia escravizado pelos romanos, e eles davam o que eles tinham, eles ofereciam o que eles tinham para a obra de Deus, mesmo debaixo de uma opressão romana. Exatamente, e é igual que o senhor falou agora há pouco.
Com Deus não importa a quantidade, entenda isso. Deus não pensa como o homem pensa, e Deus não vê como o homem vê. Então, o que Deus enxerga na pessoa, bispo, o que Deus quer ver quando olha para você é a sua fidelidade. É a sua fidelidade. Eu fiquei sabendo de uns irmãos que estavam vindo a pé das suas casas, que estavam vindo a pé porque queriam orar na igreja, mas também queriam ofertar. Então a maneira que eles encontraram para ofertar na casa de Deus, veja bem como isso é profundo, era economizando a passagem do ônibus, deixando de vir de ônibus para vir a pé, para pegar aquele dinheiro, juntar aquele dinheiro e ofertar na casa de Deus. Porque é algo pessoal com Deus. Isso é muito forte. É algo individual de cada pessoa. O amor da pessoa para com Deus, o desejo da pessoa honrar a Deus, de ser fiel, faz com que o coração dela se entristeça quando ela não pode dar ou quando ela não pode fazer. Então, o pouco que ela tem, ela quer repartir, ela quer fazer, ela quer honrar a Deus. E aqui Deus está avisando: vocês estão na miséria, vocês estão passando por esse sufoco, porque vocês viraram as costas para a minha casa. Porque mesmo passando por um momento difícil, mesmo passando por um momento de sufoco, a pessoa, quando ela honra a Deus, Deus não deixa faltar para ela. É verdade. Mas os olhos do ser humano são olhos egoístas. Mas na mesma medida que elas exigem, elas deveriam ter a consciência também de honrar a Deus, de ajudar a obra de Deus. E é incrível isso. Bispo, mas é igual diz aqui: correm para a sua própria casa. Aí a consequência dos nossos atos estão aqui, ó. A consequência do ato de uma pessoa infiel, aquilo que vem depois de uma infidelidade está aqui. Versículo 9: esperaste-o muito, e eis que veio a ser pouco. E esse pouco, quando trouxeste para casa, não para a casa de Deus, para a tua, eu com um sopro dissipei. Por quê? Diz o Senhor dos Exércitos: por causa da minha casa que permanece em ruínas, ao passo que cada um de vós corre por causa da sua própria casa. Por isso os céus sobre vós retém o seu orvalho, e a terra os seus frutos. Fiz vir a seca sobre a terra e sobre os montes, sobre o cereal, sobre o vinho, sobre o azeite, sobre o que a terra produz, como também sobre os homens, sobre os animais e sobre todo o trabalho das mãos. Deus fez vir a seca, Deus fez vir a dificuldade, a tribulação. Aí correm para a sua própria casa, para a sua própria vida, mas nada dá certo. Nada dá certo. Olha aqui, está escrito. Então são pessoas que você vê o tempo inteiro elas correndo para o melhor da vida delas, querendo crescer, e faz uma coisa, preocupadas e faz outra, com as suas contas, com as suas necessidades pessoais. Mas não dá jeito, não dão conta. Não, a casa de Deus está abandonada. Virar as costas. Meu Deus. Virar as costas. Se não fosse uns 3, 4 irmãos fiéis aqui, a igreja já teria fechado. Essa é a verdade. Porque as pessoas, elas não estão se importando, elas não estão se dando conta que elas não estão virando as costas para o templo, elas estão virando as costas para Deus. Deus que um dia curou, que um dia libertou, que um dia prosperou, que um dia livrou de um assalto. Deus que um dia salvou essa pessoa. Aí ela está se esquecendo. Aí talvez você esteja se esquecendo, e agora eu vou dar uma refrescada na sua cabeça, aí na sua mente, na sua memória, que se Deus não abençoar, você não tem nada. Se Deus não me abençoar, eu não tenho nada, e não adianta lutar contra isso, porque ele diz assim, ó: eu fiz vir a seca sobre a terra e sobre os montes. Ou seja, para o lado que a pessoa se virar, é seco. E não dá para colher de uma terra seca alguma coisa. E aí vem a loucura. As pessoas acham que podem escapar, que podem se dar bem. Se Deus não abençoar, não adianta.
Não é governo que vai dar jeito, não é Meu governador, Deus do céu. não é prefeito, não é presidente que vai te ajudar não, meu irmão. Esse povo só se ajuda. Quem vai fazer alguma coisa por você é Deus. Ou você perdeu a fé nele? Os homens não respeitam a Deus, não respeitam a casa de Deus, não respeitam a sua fé. Os homens só respeitam uma coisa de vocês: o voto de vocês. Só. É o que eles querem, é o voto de vocês para pôr eles no poder. Mas eles não respeitam a sua fé, eles não respeitam o seu Deus. A questão é: você vai ser fiel a Deus ou aos homens? Você vai ser fiel a Deus ou você vai ser fiel a si mesmo? Então, que fique para a sua reflexão essa passagem também. Que fique para a sua reflexão. Você tem virado as costas para a casa de Deus? Você tem abandonado a tua fé? Você tem deixado de ser fiel ao teu Deus? Cuidado, porque o pouco que você levar para a sua casa, ele vai soprar e vai desaparecer. Vamos encerrar? Fiz vir a seca sobre a terra e sobre os montes, sobre o cereal, sobre o vinho, sobre o azeite, sobre o que a terra produz, como também sobre os homens, sobre os animais, sobre o trabalho, todo o trabalho das suas mãos. Porque abandonaram a casa de Deus. E vai vir sobre tudo, né, bispo? Até sobre os animais. Ou seja, tudo que a pessoa tem é amaldiçoado. Não tem bênção de Deus. Não tem. Até os animais. E no capítulo 2, em cima do versículo 20, eu não vou ler não, mas só o título aqui, capítulo 2 de Ageu, em cima do versículo 10. Capítulo 2, em cima do versículo 10, está escrito: repreendida a infidelidade do povo. Deus repreende as pessoas que são infiéis a Ele. Não adianta você correr para a sua casa e abandonar a casa de Deus. Eu gostaria de fazer uma oração. Feche seus olhos, coloque a mão sobre o seu coração, no nome do Senhor Jesus. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, faça as pessoas lançar a rede, Senhor, porque sabemos que se nós te honrarmos de verdade, o Senhor vai nos abençoar, meu Pai. Talvez essa palavra de hoje não tocou nessa pessoa, mas essa palavra o Senhor preparou para aqueles que precisavam ouvi-la. Meu Deus, em nome do Senhor Jesus, que o Senhor possa falar ao coração dessas pessoas, que o Senhor possa tocar na vida dessas pessoas. Nós não somos perfeitos, nós não somos pessoas perfeitas, mas nós procuramos a santificação diariamente, Senhor, porque sem santificação ninguém verá Deus. Então, meu Deus, em nome de Jesus, que essas pessoas elas possam abrir o coração para a sua casa, porque aqui, meu Deus, nesse ministério não existem homens fraudulentos, meu Pai. Nós temos um compromisso com a verdade. Nós pregamos severamente, como diz Tito. Nós pregamos o seu reino. Quantas pessoas, meu Deus, estão se perdendo porque são pessoas vaidosas, que não querem o evangelho verdadeiro, mas vivem de fábulas, vive de festas, vive de tapinha nas costas, mas não querem ouvir a verdade. Mas, meu Deus, esse ministério o Senhor levantou para quem quer a verdade, porque está escrito que só a verdade salva, só a verdade liberta. Ó Espírito Santo, em nome de Jesus, começa agora a entrar nesse lar, começa agora a entrar nessa casa. Se tem alguém distante, afastado, caído, desanimado, levanta essa pessoa, toca nessa pessoa, toca nessa alma, toca nessa vida, Senhor. Espírito Santo, que o Senhor possa, no nome de Jesus,
falar ao coração desse homem, falar ao coração dessa mulher, para que eles se firmem na sua presença, para que eles se firmem na sua casa. Oh Espírito Santo, não importa as lutas, não importa os momentos difíceis, venha morar, venha habitar conosco, venha estar conosco, Senhor. Espírito Santo, salva o seu povo, proteja a sua igreja, livra da morte, livra do vírus, livra da maldição. Que esse anjo da morte passa por cima dessa casa, mas que não toque nessa vida, que não toque nessa família. Que o Senhor possa colocar fé no coração dessas pessoas, para te buscar, para te servir, para te honrar. Que o Senhor possa colocar fé no coração dessas pessoas, para te temerem, para te respeitarem. Que essas pessoas não se acostumem em te buscar somente em casa, mas que elas possam vir para os cultos assim que possível, que elas possam vir para as reuniões assim que possível, porque os homens aí fora vão para mercados, vão para banco. Por que não pode vir para a sua casa? Por que não pode vir te adorar? Porque nós sabemos que tem demônio por detrás disso, nós sabemos que o inferno é contra a sua casa, mas está escrito que as portas do inferno não prevalecerão contra a tua igreja. Então, meu Deus, em nome de Jesus, meu Pai, que o Senhor possa fortalecer a fé de cada um, que o Senhor possa prosperar cada um, que o Senhor possa abrir porta de emprego, que o Senhor possa transformar famílias, que o Senhor possa abençoar lares, que o Senhor possa trazer o mantimento, que o Senhor possa trazer a paz, a alegria, a felicidade. Espírito Santo, estamos aqui para te servir, para te adorar, estamos aqui para te honrar. O Senhor é o nosso Deus. Então, Espírito Santo, vem, amanheça sobre a nossa vida nessa manhã, amanheça com os teus anjos, amanheça com o teu Espírito, que o Senhor possa nos guiar nessa jornada, que o Senhor possa nos guiar nessa caminhada. Ah, meu Pai, sabemos, meu Deus, que nunca passamos por isso, Senhor. Nunca passamos por uma situação dessa. Mas, meu Deus, essa pessoa, onde quer que ela esteja nesse momento, se aproxime dela, Espírito Santo. Aonde quer que essa pessoa esteja, se você está com o seu celular, põe a mão na tela do seu celular. Se você está assistindo pela televisão, põe a mão na tela da televisão. Se você está ouvindo pelo rádio, põe a mão no rádio agora. Isso, aonde você estiver, o Deus verdadeiro vai tocar em você. Aonde você estiver, o Deus verdadeiro vai tocar na sua vida. Aonde você estiver, esse Deus vivo vai tocar em você. Vai dizendo para Ele que você o ama agora. Vai dizendo para Ele que você o adora. Aleluia. Amanheceu. Vai dizendo: Senhor, eu preciso de Ti. Preciso da Tua presença. Parecia ser. Preciso do Teu Espírito. Sinta a presença dEle. Estava cansado. Se tem alguém doente, seja curado agora. Desanimado. Se tem alguém enfermo, que Deus te coloque de pé. Que Deus te cure. Se tem alguém fraco, que Deus possa levantá-lo. Deus conhece tua estrutura, sabe o que está fazendo. Mesmo que seja difícil, não pares. Não pare, Ele está vendo. Colheu todas as suas lágrimas. Colheu todas as suas lágrimas. E mandou a te falar. Pegue o que Ele te entregou. E volte para o mar, que é o seu lugar. Quem mandou largar a rede? Oh, aleluia. Quem mandou você parar? Volte para o alto. Volte para o mar alto, no lugar da tua vergonha. Ele vai te honrar.
honrar. Ele é poderoso. Quem mandou largar a rede? Não largue a rede, meu irmão. Quem mandou você parar? Não desista. Volte para o mar alto, no lugar da tua vergonha eu vou te honrar. Ele vai te honrar. Filho, eu vou te honrar. Oh, aleluia. Levante as mãos para cima, diga: o Senhor é meu Pai. Eu sou seu filho, o Senhor é meu Pai. Isso, levante as mãos e adore a Ele. Glorifique a Ele. Nada de parar, Deus contemplou o seu caminhar. Eu sei que é difícil prosseguir. Sinta a força de Deus. Quando tudo lhe faltar, esse cenário vai mudar. Vai mudar. A hora chegará. Deus maravilhoso. Há tempo pra tudo. Quem mandou largar a rede? Não larga a sua rede. Quem mandou você parar? Não pare pelo caminho. Volte para o mar alto, no lugar da Juntos tua com vergonha, Jesus. eu vou te honrar. Ele é maravilhoso. Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Volte para o mar alto, no lugar da tua vergonha eu vou te honrar. Abraça o teu corpo. Filho, eu vou te honrar. Abraça o teu corpo. Você não está só. Você pode ter errado muito. Você pode ter pecado. Você pode ter agido na carne. Amanheceu, Mas o Senhor Jesus te perdoa. nada pesquei. Ele não quer te deixar sozinha, sozinho. Parecia ser apenas Deixa Ele ser teu pai. um dia como qualquer outro. Deixa Ele cuidar de você. Estava cansado, Deixa Ele renovar suas nervoso, forças. desanimado, Jesus, toca nessas vidas, Senhor. decidido a largar tudo. Toca nesses e corações, Jesus. Deus conhece tua estrutura. Tem pessoas sofrendo, meu Pai. Sabe o que está fazendo. Tem pessoas sofrendo. Mesmo que seja difícil, Mas alivia essa dor. pare, Ele está vendo. Alivia esse sofrimento. Colheu todas suas lágrimas e mandou a te falar. Pegue o que Ele te entregou e volte para o mar, que é o seu lugar. Quem mandou largar a rede? Senhor Quem Jesus, mandou você parar? toma conta desse povo, Senhor. Toma conta da viver em Cristo, meu Pai. Quem mandou largar a rede? Toma conta dos discípulos dessa Quem obra, mandou você parar? dos pastores auxiliares. Para o mar alto, no lugar da tua vergonha, Toma conta, eu vou Senhor, te honrar. dos pastores, Filho, eu vou dos te jovens, honrar. da minha família, da minha esposa, do meu filho. Toma conta de mim. Toma conta dos homens de Deus espalhados pelo mundo. Toma conta daquelas igrejas que pregam a verdade. Proteja, guarda. Sabe o que está fazendo? Receba nossas vidas nessa manhã. Seja difícil, não pare, Ele está vendo. Faça o seu povo despertar. Olha todas suas lágrimas. Faça o seu povo se voltar para sua Mandou casa a te falar. e não abandoná-la. Pegue o que Ele te entregou e volte para o mar, É o que eu te peço, que é o seu lugar. de todo o meu Mandou coração. largar a rede. Amém. E graças a Deus. Deus abençoe. Bom, eu tenho a certeza que Deus falou ao seu coração, no nome de Jesus,
Você que está nos assistindo nesse exato momento pelo canal do YouTube, você pode se inscrever no nosso canal do YouTube. É só você ir na pesquisa do YouTube e colocar AP Viver em Cristo, né? E aí você se inscreva no canal.